Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa aula de número 8 aqui no YouTube, desde quando eu voltei aqui a gravar semanalmente e a publicar. Na aula de hoje a gente vai falar como ter tempo mesmo com uma agenda lotada. E você pode estar se perguntando aí, pô, Estênio, sobre qual contexto você vai falar? Sobre o meu. Outro dia eu estava com a agenda lotada, eu não sabia o que fazer. Num outro dia eu estava com a agenda livre. Num outro dia minha agenda estava mais ou menos abarrotada. Mais livre, meio abarrotada. E aí eu fiquei pensando, falei assim, cara, todo mundo tem os desafios de agenda. Todo mundo tem questões de imprevistos. Todo mundo tem eventuais momentos de sobrecarga a partir do seu trabalho. Então, eu vou falar como é que eu lido com isso. Eu vou falar como algumas pessoas que eu mentoro lidam com isso. E o que você deve fazer para poder acompanhar é ter papel e caneta na mão, ou um bloco de notas aí no seu computador, para você ir anotando tudo que eu for falar. E além disso, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações, beleza? É isso que você tem que fazer. Então vamos começar aqui com a nossa aula número 8. O grande ponto aqui, antes da gente começar, e você vai me ver olhando aqui para baixo, porque se é a sua primeira vez aqui, deixa eu te falar uma coisa. Aqui é uma aula mesmo, então eu vou seguindo uma estrutura, eu vou seguindo um mapa mental, eventualmente eu compartilho esse mapa mental, e tá tudo bem. Então, vez ou outra, vocês vão me ver aqui olhando para baixo, porque eu estou seguindo uma ordem aqui para poder ser um pensamento estruturado. Como eu trabalho com treinamentos já há 4 anos, tem uma estrutura, tem uma sequência pedagógica, não é vir aqui e ficar falando um monte de coisa. Não, vou falar sobre... Não, não é isso, tem uma estrutura lógica. Não quero nem perder o seu tempo nem o meu, então eu quero entregar valor para você e que você saia daqui podendo aplicar coisas, tá? Então não é papo furado, é aula mesmo, tá bom? Tudo começa no sentido de que, uma vez que eu tenho todos os recursos técnicos de produtividade, de gestão de tempo, de eficiência, de foco, eu quero construir uma agenda que funcione para mim. Eu quero uma agenda que seja eficiente, eu quero uma agenda que me dê tempo, eu quero uma agenda que me dê momentos de foco, eu quero uma agenda que me dê previsibilidade, só que nem sempre isso é possível, né? Então parte de um desejo, onde eu quero ter controle, o máximo de controle possível, e uma agenda ideal, só que imprevistos acontecem, urgências acontecem, o que eu vejo é que nem sempre é possível a gente seguir exatamente o que a gente planejou na nossa agenda, e isso acontece comigo também, e diante desse contexto, eu começo a perceber o que funciona e o que não funciona. Então, ao longo dessa minha jornada de 18, quase 20 anos já falando de produtividade, não falando, né, mas aplicando coisas de produtividade, porque efetivamente nos últimos 4 que eu me dedico a esse assunto, eu comecei a pensar o que funciona e o que não funciona. E a ideia de fazer essa aula é de uma situação que aconteceu comigo outro dia, em casa, que foi o seguinte: eu comecei o dia, as coisas foram acontecendo, aí eu almocei, aí outras coisas foram acontecendo. Chegou no final do dia, umas 6 horas da tarde, eu percebi algumas coisas. Normalmente, eu pergunto para as pessoas o seguinte: o que é um dia produtivo para você? E as pessoas respondem assim: é um dia que eu consigo, em geral, tá? É um dia que eu consigo executar tudo aquilo que eu planejei. Já deixo essa pergunta para você colocar aqui nos comentários. O que é um dia produtivo para você? Coloca porque eu quero saber. Mas eu percebi que existiam vários dias nas minhas semanas que eu fazia tudo o que eu planejava, mas eu não me sentia tão produtivo, porque eu terminava o dia muito cansado, ou muito estressado, ou as coisas foram meio, tipo, truculentas até serem resolvidas, e na minha cabeça não existia muito a coisa de sempre que eu executo o que eu planejo é produtivo. Para mim não, porque tem um elemento de satisfação aqui, tem um elemento de bem-estar, tem um elemento de conseguir terminar o dia bem para poder aproveitar as outras coisas da vida além do trabalho, né? Então eu fiquei pensando. E aí nesse dia eu tava bem, eu tava com energia física, cara, eu tava me sentindo disposto, eu tava leve do ponto de vista mental, eu tinha tido boas experiências, tinha tido alguns momentos mais tensos no dia, mas eu tava bem emocionalmente, sabe? E eu me sentia ao longo do dia conectado ao meu propósito, consciente, por uma série de fatores ali. E eu fiquei me perguntando assim, cara, o que eu fiz? E eu tenho um pouco esse ritual. Outro dia até eu falei para um mentorado meu, porque ele estava me perguntando sobre o meu aprendizado. Eu falei, cara, todo dia no final do dia escreve o que eu aprendi que foi bom no dia de hoje, o que não foi bom, o que eu quero continuar, o que eu quero parar.
Cara, se você fizer isso todo dia, você vai ter uma autoconsciência muito grande sobre o que funciona para você na sua rotina, na sua vida. Isso tem muito a ver com o que funciona na sua rotina, porque perceba, esse dia tinha sido muito bom. E aí eu olhei para trás e falei assim, cara, o que aconteceu nesse dia que foi muito bom? E aí eu olhei para minha agenda e olhei para as minhas atividades. Qual não foi a minha surpresa? Porque não foi uma surpresa quando eu vi. Mas esse dia tinha sido um dia de trabalho focado de manhã e reunião a tarde inteira. Estênio, mas então essa é a fórmula? Não. Esta é a fórmula que funciona para mim. E aí que eu quero começar efetivamente a nossa aula. E eu vou começar a nossa aula compartilhando a tela, que é o seguinte. Quando a gente fala de ter tempo, mesmo com uma agenda lotada, não significa que você vai ter só tempo livre. Significa que você vai ter tempo para as coisas que realmente importam na sua vida, da forma como você gostaria que fosse. Quando eu digo que o meu dia foi incrível e eu terminei ele muito bem, porque ele foi focado de manhã em reuniões à tarde, é porque eu tive uma percepção sobre o meu estilo de produtividade, e eu vou falar um pouco sobre isso aqui, que me fez entender que a minha rotina ideal diária, ela não acontece sempre, claro, mas a minha rotina ideal diária é, de manhã, momentos que eu possa dar muita cognição em algo, então trabalhar em alguma coisa criativa, trabalhar sozinho, mergulhar, focar, estudar. E à tarde, devido à minha baixa energia física e mental principalmente, eu estar com as pessoas, para que eu consiga conversar, para que eu consiga recarregar minha energia emocional. Tudo isso surge pelo autoconhecimento e pelo equilíbrio integral. Entender minhas 4 dimensões da energia e como eu me hackeio do ponto de vista de produtividade e eficiência. E a partir desta ideia de agenda ideal, daquilo que funciona para mim, mesmo com uma rotina cheia, por causa de uma rotina cheia, eu antecipar esses dias ideais. Por quê? Uma coisa que eu percebi nesta agenda, desse dia que eu me senti muito bem, é que eu tinha planejado esse dia uma semana antes. Eu queria ter naquele dia um momento de manhã para criar conteúdo, escrever newsletter para a base de audiência, escrever vídeos, escrever aulas. E eu sabia que se eu ficasse 4 horas concentrado com momentos de pausa, claro, eu já falei sobre isso, mas se eu conseguisse 4 horas para mim, ia fazer muita diferença para 2, 3 semanas de conteúdo, de treinamento, de rede social e parará. Então, naquele dia eu reservei um período para mim e protegi com todas as forças esse período. Ao mesmo tempo que eu abri a agenda para quarta-feira à tarde de reuniões. Eu tive reunião segunda, terça, quinta e sexta, tá? Mas naquele dia específico eu só tive reunião à tarde. E aqui já vem um insight para você. Um dia que você vai reservar só para você um período, seja ele de manhã ou à tarde. Mas um dia que você reserva, já muda tudo. Sabendo disso e tendo planejado isso antes, eu antecipei, eu planejei. Por isso que eu sempre falo, quem antecipa não se complica, porque quem antecipa consegue ter aquilo que quer. E isso já é um adianto muito do que a gente vai falar na aula de hoje, dos comos das coisas. Tudo bem? Quais são os maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem quando elas querem ter mais tempo e têm uma agenda lotada? É tentar fazer caber tudo em cada minuto. É lidar com a agenda só segundo Cronos. E se isso não é claro para você, eu vou trazer um conceito muito claro. A gente lida com 2 situações temporais. Uma situação temporal que é Cronos, que são as horas, minutos, segundos, e uma outra situação temporal que é Kairos, que é o sentido, que é a circunstância, que é o tempo oportuno, que é o tempo não previsto, que é o imprevisto, que é aquilo que chega e que é bom. E especialmente o sentido que nós damos ao tempo que nós temos, Cronos. Se nós lidamos só com Cronos,
que é o cronograma, que é o tempo contado, a gente vira aquelas pessoas com o cronômetro na mão, querendo marcar quanto tempo a gente leva para fazer cada tarefa. Isso não existe. A menos que você tenha feito uma tarefa centenas de vezes ou algumas dezenas de vezes, você vai conseguir saber exatamente quanto tempo você leva para fazer uma tarefa. Para todas as outras, varia. Porque depende da sua energia, depende da quantidade de informação que você tem, depende do tanto de imprevisto, depende do seu foco, depende de um monte de coisa. Então, a gente precisa sair um pouco desse lugar Cronos e começar a ir mais para um lugar Kairos, porque ir para o lugar Cronos vai gerando sobrecarga. Porque pensa assim, imagina que a gente está o tempo inteiro preenchendo a nossa agenda. Ah, aqui tem uma agenda das 4h30 até as 5, porque agora tem uma reunião às 5, tem meia horinha aqui, vamos fazer um call aqui das 4h30 às 5, aí uma reunião atrasa, tudo caga. Essa é a verdade. Você não pode preencher 100% da sua agenda com compromissos e com tarefas, você precisa liberar espaço. Então, para ter tempo não é incluir coisas, é reorganizar tirando coisas. Reorganizar tirando coisas não significa que você não vai fazer as coisas que você retirou, significa que você vai espaçar ao longo do tempo. Eu vou explicar como você vai fazer isso, fique em paz, tá bom? Se não estiver ficando claro. Quando você aprender a fazer isso bem, o que vai acontecer? Você vai ter mais clareza e menos estresse. Por quê? Porque agora você antecipa aquilo que você quer fazer, e antecipando aquilo que você quer fazer, você aumenta a previsibilidade. Então você sabe quando você vai fazer aquilo que é importante para você, e aí, mesmo que ainda não chegou, você sabe que já tem um momento oportuno. Pensa assim, eu quero passar um tempo com o meu filho, mas eu não tenho tempo durante a semana. Eu planejo esse tempo no final de semana e marco na minha agenda. No momento que eu marco, o meu cérebro já entende que está acontecendo. Isso já gera um bem-estar do tipo, vai acontecer, porque o primeiro passo para acontecer já foi dado. Isso funciona com tudo. Eu não tenho tempo para trabalhar num projeto porque eu estou exagerado aqui, um monte de coisa. Escolhe uma data, uma hora para trabalhar nesse projeto focado. Quando você marca essa data, esse projeto já começou. É o primeiro passo, efetivamente. Então vai te dar mais clareza e menos estresse. Quando você antecipa, quando você planeja, você cria o tempo para o que é importante. Cara, isso é uma das coisas mais importantes que você vai aprender aqui. O tempo, eu sei que ele não é o mesmo para todo mundo. Porque cada pessoa vem de um lugar, cada pessoa tem um contexto. Tem gente que tem rede de apoio, tem gente que não tem. Eu tenho um mentorado que tem 12 filhos. Eu tenho um mentorado que tem 60 anos. Eu tenho um mentorado que tem 32 anos e acabou de casar. Eu tenho uma mentorada que é mãe de gêmeos. São contextos diferentes, concorda? Estamos sendo regidos pelas 24 horas. Estamos aí, ó, passando 24 horas, 24 horas, 24 horas. Se a gente lida com o tempo somente nas 24 horas que a gente tem, olhando só para as 24 horas, a gente vai cair na falácia de ou achar que todo mundo tem as mesmas 24 horas, ou achar que é só sobre questão de tempo. E não é questão de tempo, é questão das escolhas que a gente faz. Porque o tempo, ele existe no presente, mas ele vai existir no presente quando a gente planejar o nosso futuro. Como assim, Stênio? Se eu quero ter tempo no presente, eu preciso planejar esse tempo no futuro. Se eu quero ter tempo amanhã para encontrar com alguém, eu marco hoje o encontro com essa pessoa e marco na minha agenda. Se eu quero ter tempo para trabalhar num projeto, eu marco hoje o tempo que eu quero trabalhar no projeto. Então você vai criar tempo. Esta é a lógica. Então eu quero desafiar as pessoas que ficam falando que é só sobre a questão de organizar o tempo. Eu quero desafiar as pessoas que ficam falando e que ficam jogando frases de efeito. Ai, ninguém tem as mesmas 24 horas. Tá bom, me traz uma solução para isso. Me traz uma solução. Eu não quero blá 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 de Instagram. Eu quero solução. E a solução é você cria tempo. Você cria tempo olhando para o futuro, planejando o seu futuro no presente, para quando o seu eu do futuro estiver no presente, ele esteja tranquilo. Essa é a lógica. Entende? Essa é a lógica da gestão das escolhas e não do tempo. Então não me venha com esse papinho de é só falar que não são as mesmas 24 horas. É só falar que as pessoas são diferentes. É só falar que cada um vem em um contexto. Para com isso.
Porque também a gente sai do lugar de protagonismo. Você tem que planejar, amigo e amiga. Você precisa planejar os seus dias, você precisa antecipar, você precisa colocar método na sua vida. E planejamento é o lugar do método. Ao invés de ficar esperando o tempo. Porque se você esperar para ter tempo, você nunca vai ter tempo de nada mesmo. Ninguém tem tempo. Até as pessoas mais privilegiadas aí que você acha que tem. Ninguém tem. Ah, mas eu compro tempo e contrato gente. As pessoas que menos têm tempo são as mais ricas, pelo amor de Deus. Se você conhecer pessoas ricas, você vai ver que essas pessoas estão totalmente sobrecarregadas. Eu tenho um monte de amigo que é executivo, que está correndo atrás porque não tem tempo de nada. E eu conheço gente que não tem nada, que também não tem tempo de nada. Tempo não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de contexto. Tempo é uma questão de escolha. Entende? Chega desse papo. Não é sobre isso. E também é importante planejar, porque a partir do planejamento você consegue flexibilizar. A partir de uma estrutura você consegue flexibilizar. Outro dia me falaram o seguinte: Stênio, se eu planejo e tudo muda, não vale a pena planejar. Eu falo, olha, se você planeja e tudo muda, é muito mais fácil você readequar as novas situações em uma estrutura pré-planejada de, imagina que eu vou fazer reuniões de manhã e trabalhar focado à tarde. Se traz alguma coisa de imprevisto focado, eu consigo adaptar. Ó, eu vou ter um tempo de foco aqui à tarde, então vou substituir uma coisa nessa estrutura. Eu tenho quase que como fala? Um wireframe de horários e de coisas a fazer que eu posso ir colocando e tirando pecinha. Então vale a pena eu planejar, porque a flexibilidade ela funciona mais numa estrutura. Quando não há estrutura, existe uma aleatoriedade, que é diferente da flexibilidade. A flexibilidade é consciente, a aleatoriedade é deixa a vida me levar, a vida leva eu. E se você quiser viver uma vida assim, boa sorte, porque você vai ficar estressado, ansioso e completamente fora do controle do seu próprio tempo e da sua vida. Beleza? Vamos lá. A partir de que contexto que é importante a gente falar de planejamento? Primeiro deles, o clássico. Eu não tenho tempo. Eu acho que eu já falei bastante disso aqui, né? Para com esse papo de não tenho tempo. Isso é um papo de vítima, isso é um papo de terceirizador, isso é um papo de quem não quer mudar. Eu estou dizendo que é fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, talvez você nem estivesse aqui até agora nesse vídeo. Você pode fazer de vários jeitos. Você pode assistir todos os meus vídeos no canal, você pode pesquisar um monte de gente, você pode ler todos os livros, você pode testar na sua própria realidade. Você pode pegar minha ajuda, você pode clicar no link aqui embaixo da Mentoria Kairos, fazer sua aplicação, fazer um processo, né, de gestão de escolhas, aprender sobre a tríade das escolhas conscientes e começar a ter mais tempo. Mas fato é que dar a desculpa de não tenho tempo não funciona. Também não vale falar, na verdade é falta de prioridade. Isso é frase instagramável. Parem com isso, Jesus Cristo. Eu tenho evitado, inclusive, fazer isso no Instagram. Eu tenho quase nunca... Eu não estou mais postando frases assim, porque elas dão voz a um tipo de reclamação e não resolvem o problema. Esse é o ponto dessas frases instagramáveis. Elas resolvem a minha lamentação, ela aumenta a minha vitimização, ela aponta dedo para uma situação e não resolve problema nenhum. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Diga mais nãos. Pô, de que forma? Me fala aí. Então a ideia, inclusive, de trazer aqui as aulas para o YouTube é isso, cara, que a gente possa discutir mais, que a gente possa trazer mais conteúdo, trazer mais formas de você fazer isso. Tem uma outra situação que foi bem interessante, que tem a ver muito com o que eu vou falar aqui de técnica para você usar. Eu já antecipei algumas coisas, né, de antecipar o tempo, de olhar o tempo na frente, de marcar na agenda e tal. Mas uma vez eu estava num treinamento com líderes e um dos líderes virou e falou assim: pô, Stênio, muito interessante isso que você falou de colocar pessoas na agenda. Porque em um determinado momento eu falo assim, olha, para você delegar, para você desenvolver as pessoas, o que você precisa fazer? Ter tempo para elas. Só que você nunca tem, porque você está sempre resolvendo pepino ali na liderança. O que eu falei? Cara, marca na agenda, você precisa de tempo para as pessoas na agenda. Aí um líder levantou a mão e falou, muito interessante isso, por quê? Porque eu olhei a minha agenda e eu vi que tem muito assunto e pouca gente. Cara, em nenhum momento na minha agenda aqui eu tenho tempo para desenvolver as pessoas. Tempo para conversar, para dar feedback, para delegar, para me aproximar, para criar relação de confiança. E isso é literal. E a partir daquele momento ele falou, cara, eu estou vendo aqui os momentos que eu tenho livre e que eu ia ocupar com assuntos e eu vou começar a criar recorrência para conversar com as pessoas, para desenvolvê-las, para fazer um papel de líder. No caso dele, era um direcional consciente do tipo de liderança que ele queria ter, né, que ele queria ser,
para o tipo de ação que ele estava fazendo. Era incongruente com o direcional consciente dele. Então ele passa a usar uma técnica da produtividade estratégica para atender a um direcional consciente. A partir disso, ele entende que dentro do equilíbrio integral há, na dimensão espiritual, muita conexão com o propósito. Ou seja, ele executa, porque está conectado ao propósito, e por sua vez, ele consegue, a partir desse direcional que ele tem, do tipo de liderança que ele quer ser, fazer a execução do jeito que tem que ser feita. E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, em cima até da coisa da prioridade. Eu e minha esposa, a gente estava conversando outro dia sobre planejamento financeiro. Né? Minha esposa tomou a decisão, e a gente em família tomou a decisão, ela vai fazer uma pausa no trabalho para se dedicar à nossa família, para se dedicar à educação dos meninos, para se dedicar a ela, né, a autocuidado e tudo mais. E, cara, vai ser um desafio absurdo, porque a gente, na prática, a gente não tem dinheiro para manter a nossa família do jeito que a gente mantém hoje. Porque, basicamente, ela ganha 50% do que eu ganho, né? Da receita da casa, né? Eu ganho 50%, ela ganha 50%. Então, eu vou ter que ganhar mais. Vou ter que trabalhar mais. Ou não, né? Porque não é sobre trabalhar mais. Você vê como a nossa mente já está nesse lugar de fazer mais? Trabalhar melhor, precisa ganhar mais. E aí a gente fazendo conta, porque existe uma rede de apoio que hoje é sustentada pelos nossos salários, ou pelos nossos rendimentos, porque eu não tenho salário, mas ela tinha. E a gente estava fazendo uma conta, cara, isso aqui a gente abre mão, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui sim. Em um determinado momento a gente chegou lá e falou assim, pô, a babá do mais novo. Precisa, porque você vai precisar dar atenção num período para o mais velho, então o mais novo não vai ter com quem ficar, então a gente precisa contratar. A gente não tinha dinheiro para contratar. E aí a gente começou a criar os cenários. Cenário significa planejar. A gente começou a falar, cara, se a gente não contratar, o que pode acontecer? A gente começou a ver as implicações para o meu trabalho, para o trabalho dela, que é um baita de um trabalho, é um trabalho mega importante. Se alguém acha que cuidar de casa não é trabalho, porque nunca cuidou de casa, nunca cuidou de filho, ou não tá nem aí para cuidar de verdade de casa e de filho. Cara, dá um baita de um trabalho. É desenvolver gente. É bem complexo. Se você tem dificuldade com a sua equipe, cara, com criança é muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque você está desenvolvendo do zero. É bem mais difícil. Não tem cognição. Mas enfim. E aí a gente sentou, falou, cara, como é que a gente inclui isso aqui sem gastar mais? E aí a gente chegou à conclusão, cara. A gente conseguiu. A gente chegou ali numa equação financeira para conseguir. A gente tem uma planilha financeira, planejamento financeiro, controle dos gastos. Eu tenho há muito tempo, meu pai me ensinou quando eu era criança. E vou repassar isso para meus filhos, com certeza. E a gente fez ali um replanejamento e coube. E coube. O que não cabia, passou a caber sem a gente ganhar mais. Eu virei para ela e falei assim, Mari, isso me traz um aprendizado. Quando algo é de verdade prioridade para nós, a gente viabiliza. A gente não se cansa de tentar resolver até viabilizar, porque a gente quer aquela parada. E se a gente quer, porque é prioridade para nós. Percebe como priorização tem pouco a ver com matriz e tem mais a ver com critério? Eu e ela sentamos, olhamos para as nossas coisas e dissemos, isso aqui é prioridade, isso não é. Isso pode ficar, isso não. Isso pode sair, isso não. Isso aqui tem que ficar. A babá. No nosso contexto, na nossa realidade. Como é que eu faço isso aqui encaixar? A gente dá um jeito. E não teve mais investimento envolvido. Teve reordenação do que era prioridade para nós. Então a gente tirou coisas que a gente achava que era mais importante. Falou, não, isso aqui não é mais importante. Decisão de adulto. Isso aqui não. Agora não. Daqui 6 meses talvez sim, quem sabe. Ou não. Isso aqui é mais importante agora. Quando eu fiz a minha transição de carreira foi muito nesse sentido. Foi, cara, o que a gente precisa manter porque eu ganhava 10 vezes menos do que eu ganhava como diretor. E aí a gente fez escolhas. Tudo é escolha, galera. E nessa coisa de planejar o nosso tempo, mesmo com uma agenda lotada, eu quis dar esse exemplo para falar sobre priorização. Porque quando a gente fala de planejamento de agenda, tem a ver com prioridade. Não vai caber tudo na sua agenda. Porque eu sei que vão vir argumentos do tipo assim, ó, vou botar na tela.
Minha agenda muda o tempo todo, não adianta planejar. Eu não tenho tempo para planejar. Meu trabalho não me permite bloquear tempo na agenda. Existem várias objeções que vêm que todas elas vão apontar para um lugar. Cara, se você está deixando outras coisas passarem na frente, é porque essas outras coisas são mais importantes para você. O maior exemplo para mim é o seguinte, uma vez eu estava com um mentorado e ele virou para mim e falou assim, Stênio, eu quero ter mais tempo para minha família. Eu falei, ótimo. No primeiro momento da mentoria Kairos, se você quiser conhecer mais, clica no link embaixo e faça sua aplicação, leia, a gente conversa sem compromisso, tá bom? Já falo mais dela, mas é sem compromisso mesmo, a gente troca uma ideia numa boa. A primeira parte da mentoria, primeira sessão, a primeira parte da primeira sessão, eu vou falar muito sobre o que é importante para você. Eu vou te perguntar o que é importante para você. E esse meu mentorado fez uma lista dos principais valores. Aí ele falou lá, família, casamento, filhos, saúde, trabalho, Deus. Tinha lá 10. Eu peço para listar 10. Falei, ótimo. Aí eu virei para ele e falei assim, abre sua agenda aí. Aí ele abriu a agenda, compartilhou. A agenda estava lotada. Muitos compromissos, muitos. Aquela agenda caótica. Eu virei e falei assim, quantos desses compromissos aí são com a sua família? Ele falou, como assim? Eu falei, ué, você falou pra mim que a coisa mais importante pra você é a sua família, não é? Ele, não, cara, mas eu tô te falando que eu não tenho tempo pra família. Eu falei, então tá bom. Então não é a coisa mais importante pra você. Não, como assim? Ficou bravo? Como assim, Stênio? Eu falei, não. Fique em paz. Porque se algo é importante pra você, se você quer dedicar tempo pra aquilo, aquilo precisa estar na sua agenda. Porque se não tá, não é importante pra você. Aceite isso. Fique em paz. Eu te convido a olhar para a sua agenda agora. Porque o que tiver na sua agenda é o que é importante para você. Ah, Stênio, isso é exagerado. Tá bom. Se você está conseguindo ter tempo para tudo que é importante para você, talvez eu seja mesmo. Se para alguma coisa você não está tendo tempo, está falando que não tem tempo, é porque não está na sua agenda. Ou não está na sua agenda porque não é importante para você. Percebe? Se é importante para você, coloca no raio da sua agenda. Quando a gente vai para frases do tipo, meu trabalho não me permite bloquear tempo na agenda, é uma crença. Eu já falei sobre crença 2 aulas atrás, 2, 3 aulas atrás. As crenças, elas são nossas verdades, nossa visão de mundo, não necessariamente. Experimente. Um dia da semana blocar amanhã para você. Um dia, eu recomendo na terça-feira ou na segunda, que as pessoas voltam meio lesadas do final de semana. Ninguém nem vai perceber. 2 horas no seu dia que você sumir, ninguém nem vai ver. Confia, eu morria de medo, eu achava que era impossível, agora tá na moda bloco de tempo, então você colocar, você vai ver, vai funcionar. Você pode até divulgar para as pessoas vão achar que você é incrível, que você é produtivo, você é focado e tudo mais. Eu não tenho tempo para planejar, você precisa criar o tempo de planejamento. Planejar quando vai planejar, isso não é procrastinar, tá bom? Você vai planejar quando planejar. Existe um momento para fazer isso, não é planejar quando sobra tempo. Se você esperar ter tempo, grava isso. Se você esperar ter tempo, você nunca vai ter tempo. O tempo, ele não é dado assim, vou ter tempo, agora tenho tempo, vou fazer. Não. O tempo, ele está correndo, ele é o seu único recurso, ele é um recurso finito, porque ele acaba, porque todo dia as 24 horas acabam. Se você não usar o seu tempo, ele passou e não volta mais. Então, para você ter tempo, você precisa escolher como usar o seu tempo antes de escolher ou antes de fazer o que você tem que fazer. Tudo bem? Espero ter sido categórico. E minha agenda muda o tempo todo, eu já falei sobre isso. Ótimo que sua agenda muda o tempo todo. A minha também muda, todo dia é uma surpresa. Todo dia é, Stênio, podemos antecipar? Stênio, podemos remarcar? Eu também. Acontece imprevistos. Peguei um trânsito aqui que não estava previsto. Podemos reagendar? Acontece. Gente, põe uma coisa na sua cabeça. Vida real. Vida real acontece em coisas reais. Vida real, o planejado muda. Eu tenho um amigo, Dan Porto, que fala isso. Eu sempre repito o que ele fala. Ele fala assim, olha, a gente planeja e Deus lá em cima olha e dá risada. Por que isso, galera? Significa que a gente não deve planejar? Não, não significa. Porque o planejamento, ele nos traz previsibilidade. A previsibilidade reduz a incerteza, que por sua vez reduz a ansiedade. Claro que não é a causa de tudo,
da ansiedade é a falta de planejamento. Claro que não. Mas com planejamento, você aumenta a previsibilidade, diminui a incerteza, que diminui a ansiedade. É uma relação lógica, é uma lógica aristotélica, partindo do princípio que o planejamento aumenta a previsibilidade. Isso é fato, isso é uma verdade irrefutável. Tudo bem? Como você faz? Como você planeja? Como você encontra tempo em uma agenda lotada? Não olhando para a sua agenda agora, no dia de hoje. Não olhando para a sua agenda na semana que vem. Eu peço para que você olhe agora a sua agenda para daqui 2 semanas. Tudo bem? Então, pega o dia que você está assistindo esse vídeo, não olha na semana seguinte, olha na outra, daqui 2 semanas. Tudo bem? E vamos aos exercícios. Primeiro de tudo, antecipar, planejar antecipado. Então, o que a gente fez aqui? Olhe para a sua agenda daqui a 2 semanas. Esse A não tem acento, não. Daqui a 2 semanas. Tudo bem? Sua agenda pode estar agora mais livre. Se ela continuar lotada, eu peço para que você olhe para daqui 3 semanas. Então, vou colocar 2 a 3 semanas, tá bom? Olhe para a sua agenda daqui 2 a 3 semanas. Muito bem. Agora, você vai escolher uma única coisa, que é muito importante para você. E é uma coisa que você está procrastinando, ou que você diz que não tem tempo. Pode ser um projeto que você queira trabalhar, pode ser um livro que você queira escrever, pode ser uma tarefa que você tenha que resolver, pode ser uma coisa que você queira fazer e que ainda não encontrou tempo para isso. Qualquer coisa que dure 1 hora. 1 hora ininterrupta. O que você vai fazer? Você vai marcar uma reunião com você mesmo na data e horário que você escolher. Beleza? Você vai lá no dia, marca e coloca. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma aula nova do YouTube. E eu falo, eu não tenho tempo e por isso que eu não consigo produzir nada. Eu vou lá na minha agenda, vou escrever, criar aula XPTO. Tudo bem? Você vai fazer isso. Quando você quiser, no horário que você quiser, mas você vai marcar na sua agenda. Por quê? Porque se está na sua agenda, é importante para você. Se está na sua agenda, a chance de acontecer é muito maior. Mas vou marcar coisa em cima. Mas aí é uma escolha sua aceitar. Porque está marcado, você não está aleatório. Tipo, você sabe, você planejou fazer aquilo. Se aquilo não funcionou, ou se aquilo não foi aceito, você vai me desculpar, vou falar com amor. Mas aí a responsabilidade é sua. Tudo bem? Marca na sua agenda. Você está marcando 2 semanas antes. Pelo amor de Deus, dá tempo de se planejar e de proteger esse tempo. Terceiro, se sua vida se encaixa no que é importante. Tudo que é impossível se torna viável quando vira prioridade. O que você for colocar na sua agenda, realmente precisa ser prioridade para você. Porque senão vai ser fácil você dizer, tudo bem, eu negocio, eu passo isso aqui para depois. Criar conteúdo para mim, por exemplo, é importante. Por exemplo, eu tenho uma proposta para montar para um cliente de um team building, que a gente vai fazer na área lá. É super importante para mim, porque é um negócio para mim, se eu fechar é mais dinheiro para mim, se eu fechar é mais repertório, referência e autoridade para mim. Então é importante que eu faça. Então eu coloco na minha agenda quando eu vou fazer. É eu pegar a atividade e combinar com a agenda. Isso é um método. Isso é a produtividade estratégica. Pegar o que e como, porque eu vou fazer num bloco de tempo, e colocar no quando. Sacou? Esse é o método, esse é o pilar 3 da tríade das escolhas conscientes. Produtividade estratégica. Quando eu faço isso, eu começo a criar tempo para mim. De onde surge isso? Do meu backlog inteligente, /ordem do dia, e da minha agenda Kairos. O que é o backlog inteligente e ordem do dia, para quem não sabe? O backlog inteligente é o seu grande repositório de projetos, tarefas e prazos organizados. Por que organizados? Porque dentro da metodologia, dentro do método Ordem no Caos, você aprende a organizar de uma forma que a sua ordem do dia, ou seja, o seu planejamento diário para hoje e para os próximos 7 dias, já é construído automaticamente. Hoje mesmo eu estava fazendo um exercício porque eu estou com uma semana muito cheia. Então eu estava olhando para o meu backlog e estava olhando para a minha ordem do dia, porque é no mesmo sistema, né? Então eu olhei para o backlog total,
e eu criei uma visão de semana. Então eu vi hoje, amanhã, quarta, quinta, tô gravando na segunda, né? Hoje, amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tudo que eu tenho para fazer em todos os dias. Aí, o que eu fiz? Eu peguei todas essas coisas e olhei para minha agenda. E comecei a já remarcar almoço, remarcar reunião, passar coisas para um dia, aumentar tempo de foco. Aí começa o Lego. Aí você começa a montar esse joguinho. Porque você tem o método na sua mão, você tem as tarefas na sua mão, você tem os projetos na sua mão, você tem o que é prioridade para você na sua vida pessoal e profissional na sua mão, e aí você começa a fazer escolhas mais conscientes. Percebe? Esse é o método. Se você quer aprender esse método, você pode entrar na lista de espera do método Ordem no Caos, que não está aberto a metodologia, o meu treinamento não está aberto, ou você pode fazer a sua aplicação na mentoria Kairos, que você clica no link, você faz a sua aplicação, a gente conversa de forma gratuita e a gente pode ver se faz sentido você fazer o processo da mentoria. Por que ver se faz sentido? Porque é um produto caro, não é um produto barato, é um produto que depende da sua dedicação, é um produto que depende de você querer. Né? Você precisa querer, entendeu? Antes de tudo. E aí você consegue fazer todo o processo comigo. Beleza? Primeiro passo. Qual é o seu primeiro passo para fazer tudo isso? Reservar 15 minutos para olhar a sua agenda das próximas 2 semanas e identificar onde você pode garantir tempo para o que é importante para você. É fazer a tarefa 1. Olha para a sua agenda daqui 2, 3 semanas. Identificou? Ótimo. Passo 2. Marca lá. Passo 3. Proteja. Se alguém vier falar com você, tipo, quero uma reunião nesse dia, fala, cara, nesse dia eu não posso, posso em outro aqui, posso no outro horário. Isso é técnica, galera. Técnica e você entender que você pode fazer isso. Tá tudo bem. Fique em paz. Tudo bem? Então, esse é o seu trabalho para hoje. O que eu quero que você faça? Você deixe seus comentários sobre a aula de hoje, deixe seu feedback, me fala se fez sentido, se não fez. O que você gostaria que eu trabalhasse? Né? O que você gostaria que eu falasse? E aproveita e já deixa seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal, ative as notificações, fique com Deus e nos vemos na próxima aula. Grande abraço.